Hoje nós vamos considerar mais uma passagem de Provérbios. Antes de qualquer coisa, vamos orar. Senhor nosso Deus e Santo Pai, estamos diante de Ti, diante da Tua palavra, desejosos de aprender, de Te conhecer, de Te obedecer, e para isso sabemos que precisamos da Tua lei, da Tua Escritura, e por isso pedimos ao Senhor que fale conosco por meio dela, que fortaleça a nossa fé, que corrija as nossas faltas e que nos motive a andarmos diante de Ti. Abençoe esse estudo, abençoe a vida de cada um que assistir ele e que possamos, ó Deus, ser transformados pela Tua palavra. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, nós vamos começar hoje o capítulo 22, indo até o verso 16. Esse texto ele fecha uma unidade do livro de Provérbios. Ele muda um pouquinho depois do versículo 16, conforme a gente vai ver na próxima exposição que a gente vai fazer. E do verso 1 a 16 nós temos o seguinte tema que você pode ver aí, que é riqueza e instrução moral. Então a ideia do rico, do pobre, da moralidade, são esses os assuntos que são tratados nesse trecho. Nós vamos dividir ele em duas partes. Do verso 1 ao 9, ele vai falar da riqueza e da pobreza. E depois, em segundo lugar, ele vai falar da riqueza e a moralidade, que vai do verso 10 até o versículo de número 16. Então, vamos lá. Aqui na primeira parte, da riqueza e da pobreza, ele começa fazendo uma introdução. E ele vai falar da riqueza de se ter um bom nome. Vamos entender isso lendo o texto. Provérbios 22, verso 1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Então, o ouro é bom. O ouro é desejável. Contudo, tem coisa que vai além dele e que é mais precioso, que é o quê? O fato de ter um bom nome. O fato de ter bom nome é mais valioso do que as riquezas monetárias. E essa é uma riqueza, você ter um bom nome. Por que ter um bom nome é considerado uma riqueza? Porque o fato de ter um bom nome, de ter uma boa reputação, que é isso que ter bom nome expressa, é importante porque isso está ligado ao caráter da pessoa. Veja aí em Provérbios, no capítulo 10. Vamos ler Provérbios 10, o versículo de número 7. Provérbios 10, 7 nos diz o seguinte: a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. Então, o justo, ele é lembrado. Nós vimos até em outro provérbio que o ímpio, o homem mau, ele nem saudade deixa, porque este era uma praga para a terra. Já o homem bom, o homem justo, ele tem uma memória abençoada, ou seja, as pessoas lembram dele, porque o seu nome traz boas lembranças. Então ele vai dizer, olha, ser reconhecido como um homem bom é melhor do que ser reconhecido como um homem rico. E ter essa sabedoria que vai trazer um bom nome para a pessoa, e não o seu dinheiro. E essa sabedoria, o próprio texto de Provérbios vai dizer que ela é melhor que as riquezas. Vamos ver em outro lugar aqui, por exemplo, lá no capítulo 2 de Provérbios. Provérbios 2, verso 4, que diz: se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondido a procurares. Ou seja, você vai ter que buscar a sabedoria, como quem está buscando e minerando ouro. Certo? Então, assim como as pessoas anseiam por encontrar ouro numa mina, pedras preciosas, nós temos que ansiar por viver uma vida de sabedoria. No capítulo 3 de Provérbios também, versos 13 e 14. Feliz o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire conhecimento,
porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Ou seja, a renda da vida de sabedoria é melhor, porque a renda do dinheiro, do ouro, ela só vale para cá, para a terra. Agora, a renda da vida de sabedoria é melhor, porque quem tem sabedoria de Deus tem a salvação. E é por isso que a renda, o lucro dela é muito melhor. Porque o nosso dinheiro não compra a salvação. Mas se há sabedoria em nossas vidas, isso é um sinal de que a salvação também está conosco. Então é por isso que nós temos que estimar o bom nome. E esse bom nome está ligado à ideia da sabedoria, que é uma grande riqueza. O autor, então, prossegue e ele vai traçar aqui uma linha entre os ricos e os pobres. Ele vai mostrar igualdades e diferenças que são percebidas, certo? Entre ricos e pobres. Então, vamos entender isso aí. Vamos ler aqui, em primeiro lugar, o versículo de número 2. Então, Provérbios 22, verso 2. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro o faz o Senhor. Ou seja, essa é a igualdade que há entre ricos e pobres. Ambos são criaturas de Deus. Ambos partilham do mesmo Criador. Todos têm a mesma natureza, a mesma humanidade e o mesmo valor. Certo? Contudo, o pecado, e não Deus, ele acaba gerando orgulho no coração humano. E é por isso que há essa diferença. A diferença entre pobre e rico não foi Deus que criou, mas sim a diferença entre pobre e rico, essa ideia de superioridade do rico, ela veio do pecado humano, como a gente vai ver no versículo 4 daqui a pouquinho. E aí, então, fica a lição para o rico, lembrar-se que a sua forma de tratar os pobres precisa mudar. Ele precisa olhar para o pobre como alguém que é igual a ele, alguém que se equipara a ele, certo? E ele tem que tomar cuidado na hora de tratar o pobre, porque a Bíblia fala que o modo como ele trata o pobre diz respeito também ao modo como ele trata o próprio Deus. Veja aí mesmo em Provérbios, no capítulo 14. Provérbios 14, no verso 31. Provérbios 14, 31 diz: o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Então, se ele insulta o pobre, ele também está insultando a Deus, porque ali está alguém que possui a imagem e a semelhança do Senhor. E com essa igualdade, não somente o rico tem algo que aprender, mas o pobre. Porque o pobre não pode invejar o rico. Achar que é melhor, ele vai se tornar alguém melhor por ter riquezas, embora ele não tenha problema ele desejar progredir financeiramente, mas não sentir inveja. Alguns, além de sentir inveja, desprezam, acham que indivíduos, porque têm dinheiro, são pessoas arrogantes e nem sempre o são, e aí criticam e descontam nos outros o fato da gente não ter a mesma condição que elas, como se isso fosse um pecado. E a bajulação é uma outra coisa. Então, bajular também os ricos é um problema. Lá em Tiago, esse problema é retratado, onde as pessoas viam os ricos chegando na igreja e davam certa proeminência para esses homens. Então, o fato é, os homens são iguais, os pobres e os ricos. Não há problema no pobre querer melhorar de condição financeira, mas não pode achar que nisso ele está se tornando alguém melhor. Porque sendo ele pobre ou rico, ele ainda assim é uma criatura de Deus e nada faz disso ela ser mais ou menos especial. Mas aí vem as diferenças que podemos perceber no verso 3 e 4. O prudente vê o mal e esconde-se, mas o simples passa adiante e sofre a pena. A ideia de pena é da multa. A ideia aqui é que muitas pessoas são multadas, digamos assim, são arruinadas por causa do seu próprio pecado, da sua própria tolice. Então ele diz que o prudente ele vê o caminho mau e se esconde do caminho mau. Ele não anda por esse caminho. Agora, alguns
talvez tinham até uma certa condição financeira. Quando ele fala de simples, ele está falando dos faltos de entendimento. E eles passam adiante, eles não prestam atenção que aquele caminho dá errado e eles acabam, como diz aqui, sofrendo a pena, levando prejuízo. Pense aqui em ricos que, por causa da falta de sabedoria, perderam tudo o que tinha, certo? Então, faltou sabedoria aqui. Falta muitas vezes sabedoria aos pobres, falta muita sabedoria às vezes aos ricos, certo? E ele vai dizer, no verso 4, que quem anda na sabedoria vai prosperar. Verso 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Os verdadeiramente ricos são aqueles que possuem o temor do Senhor em seus corações. Então, o que torna as pessoas diferentes não é o seu dinheiro, mas o modo como eles usam esse dinheiro. E Deus pode dar graça para ele prosperar, ou a sua própria maldade e perversidade vai tirar a sua prosperidade, porque não fez um bom uso. Então, quem é pobre, que tenha humildade e viva com sabedoria. Quem é rico, viva com sabedoria e humildade também, para que não caia no erro de ser um esbanjador e acabar perdendo o que tem. Então, a diferença aqui é algo percebido pelos homens e pelas suas próprias atitudes, certo? E não quer dizer que aos olhos de Deus são diferentes. Aos olhos de Deus eles são iguais e o que vai diferenciar eles, na verdade, é a sabedoria deles ou a falta dela. Bom, mas se pobres e ricos são iguais e o que muda é a sabedoria ou a falta dela para tratar com a sua falta de recursos ou com a sua abundância de recursos, isso nos chama atenção para uma outra coisa, que é o quê? A necessidade de educação, que é o nosso segundo ponto. E é o que vai tratar aqui nos versos 5 e 6. O homem precisa ser educado, certo? Verso 5 diz: espinhos e laços há no caminho do perverso, o que guarda a sua alma retira-se para longe deles. Então, o verso 5 vai falar dos perigos e dos laços que estão no caminho. A caminhada, a vida humana, é um caminho cheio de espinhos e cheio de laços que tentam nos pegar, certo? E ele fala que é o que tem no caminho do perverso, é isso. Agora, ele diz que o que guarda a sua alma, ele vai para longe desses laços. Ele se desvia desses laços. Então, já que o dinheiro não é importante quanto que se pensa, nós temos que tomar cuidado com o que nós fazemos na nossa vida, a educação que nós temos. E isso tem que começar muito cedo. Verso de número 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ou seja, aqui o autor ele tem essa percepção, que ela não pode ser generalizada, mas pela sua experiência ele entendeu que a criança que desde novinha ela é instruída, a tendência é que ela não se desvie do caminho correto. Seja ela o filho de um pobre, filho de um rico, seja se ela vai ter riquezas no futuro ou não, o fato que importa é que ela receba a instrução quando for criança, para quando for um adulto, ela seja capaz de andar longe desses laços que cercam a vida daqueles que não temem a Deus e que não têm sabedoria. Perceba que o autor ele minimiza a questão do financeiro para dar ênfase à educação e o temor do Senhor. Prosseguindo, ele vai falar da punição e da recompensa. Verso de número 7 diz: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. A ideia aqui é que o rico ele escraviza o pobre. Se você ler lá em Tiago, capítulo 2, o verso 1 ao 7, Tiago repreende o pessoal da igreja a quem ele se dirige, que bajulava os ricos quando chegavam na igreja, e eles falam, são esses aí, são esses ricos que vocês estão dando tanta primazia em detrimento dos pobres que chegam aí, são eles que vos castigam, são eles que levam você para os tribunais. E a ideia do empréstimo aqui, talvez,
É aquele empréstimo com juro abusivo e ele empresta para depois prender a pessoa de modo que ela fique escrava daquela situação, certo? Então, tudo isso é atitude do rico ganancioso. Contudo, a sua perversidade receberá o justo castigo, é o que está dito aí no verso 8. O que semeia a injustiça cegará males. Então, ele planta atos de injustiça. E o que é que ele vai colher? Ele vai colher males, mais cedo ou mais tarde. É a lei da semeadura. E aí diz ainda o verso 8, e a vara da sua indignação falhará. Então não adianta ele ser um castigador. Vai chegar uma hora que ele será o castigado. Essa é a punição para o ganancioso. Agora há uma recompensa para quem, ao invés de viver na ganância, vive uma vida de generosidade. Verso 9. O generoso, aquele que não fica emprestando com usura para ter lucro, mas aquele que empresta para ajudar, aquele que não domina sobre o pobre para castigá-lo. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Então, enquanto um empresta com usura, o outro dá. Se Deus lhe deu condição de ter muito, ele abençoa aquele que tem menos. Ele não olha para o pobre como um objeto de escravização e exploração, mas sim como um objeto do seu cuidado e do seu amor, e isso trará consigo a recompensa de Deus. Dito isto, podemos prosseguir para o nosso segundo ponto, que é a riqueza e a moral. Aqui ele vai falar para a gente dos amigos do rei, no verso 10 e no verso 11. Na verdade, o verso 10 vai falar dos inimigos, aqueles que o rei repele, e no verso 10, aqueles que lhes são amigos. O rei sábio, ele vai agir assim. Quem são aqueles que o rei repele? Vamos ler o versículo de número 10. Lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia. O rei sábio, que a gente vai falar sobre ele no verso 11, ele vai repelir esse tipo de gente. Quando ele abre mão desse tipo de gente bagunceira, ele vai ter o quê? Um cessar das demandas, das coisas, dos problemas para resolver, certo? Das contendas. Então, a melhor coisa é repreender esse tipo de gente. Aqueles que perturbam a paz, a tranquilidade. Por quê? Porque esse tipo de gente, a tendência é que eles não são tratáveis. Eles são arruaceiros. Eles não querem mudar de vida, conforme o capítulo 9. Veja aqui 9, versos 7 e 8. Provérbios 9, versos 7 e 8. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si. E o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Ou seja, ele vai para corrigir esse tipo de gente. E, na verdade, ele sai no prejuízo, porque essa pessoa não se deixa tratar. Verso 8. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Então, chega um ponto que está na hora de repelir certas pessoas da presença do rei, porque eles não se deixam tratar. Eles querem estar próximos, eles querem ser amigos, mas não querem ser corrigidos. Esses não são os amigos que o rei deve procurar. Esses não são os amigos que nós devemos procurar, certo? Nós temos que procurar aqueles que estão dispostos a ser tratados e também a nos tratar, usando a mutualidade, onde um ajuda o outro a progredir. E quem são, então, os amigos do rei? Versículo de número 11. O que ama a pureza de coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Então, ele tem um coração puro, um coração limpo e o seu falar é gracioso e não um zombador e um escarnecedor, como vimos no versículo de número 10. E aí ele prossegue, fala um pouco das palavras traiçoeiras. A gente pode encaixar isso aqui, talvez, no verso 10, que é o tipo de linguagem que o rei deve evitar. A gente pode pensar que seja assim, não está muito claro. E veja no verso 12. Os olhos do Senhor conservam aquele que tem o conhecimento,
mas as palavras do iníquo ele transtornará. Então o Senhor ele abençoa aqueles que têm conhecimento. Agora aqueles que falam palavras iníquas serão transtornados, serão afastados do Senhor. Ele especifica essas palavras iníquas nos versos 13 e 14, que diz, primeira palavra aqui no verso 13 é a palavra do preguiçoso. Diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas, ou seja, é a linguagem daquele que tem preguiça, que arruma desculpas, talvez até quer contagiar os outros com a sua própria preguiça. Outro tipo de linguagem é a linguagem do verso 14, que é da mulher, talvez aqui pensando na mulher adúltera, né? 14. Cova profunda é a boca da mulher estranha. Mulher estranha é a que não é a sua mulher. Talvez também pode-se pensar na mulher estrangeira. É uma cova profunda. E ele diz, aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Então, é uma condenação de Deus cair nesse tipo de linguagem. A linguagem do preguiçoso ou a linguagem da mulher estranha, isto é, a mulher adúltera. E aí ele fecha isso tudo que a gente viu até agora com uma conclusão, certo? Veja o verso 15. No verso 15 ele vai falar da estultícia. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Então, é o entendimento. Lembra da criança que a gente viu aqui antes? No verso de número 6, ele diz o seguinte, não é a sabedoria que já está lá arraigada no coração dela, mas a estultícia. Então, para que a criança seja sábia, é preciso plantar a sabedoria nela, certo? E, por isso, é preciso tirar isso dela, a estultícia que já está arraigada lá. Por meio de quê? Da vara da disciplina, da correção, certo? A correção que não deve ser a ponto de matar ou machucar, mas aquela que visa corrigir. E que estultícia é essa? É a estultícia do dinheiro fácil, é a estultícia do sexo fácil, da preguiça, da incredulidade. Todas essas coisas são coisas que já estão arraigadas no coração da criança. E elas precisam ser arrancadas. Os pais devem orar, devem ensinar, devem exemplificar com as próprias vidas e, se for o caso, corrigir com a vara, certo? Porque isso incorre em condenação se isso não é tirado da criança. A criança deixada por si mesma, ela caminha para a perdição. Cabe aos pais ensiná-la desde cedo. Muitos pais estão preocupados em deixar riquezas e esquecem de deixar a moral. Não só moralidade humana, mas a moral dos princípios bíblicos e também da questão da fé. E aí também na conclusão, no verso 16, ele fala de 2 caminhos para a pobreza. Já que o assunto é pobreza e riqueza, ele vai dar 2 caminhos para a pobreza. Uns empobrecem por causa da opressão, verso 16. O que oprime ao pobre para enriquecer a si mesmo, vou ler de novo. O que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou que dá ao rico, certamente empobrecerá. Então veja, 2 formas de empobrecer. Oprimir o pobre, porque quem oprime o pobre se verá com Deus, e Deus pode tirar a riqueza dele. E outra forma de ficar pobre é por meio da bajulação. É bajular a gente rica, presentear a gente rica para ver se granjeia alguma proeminência na sociedade. Então são 2 formas que trazem pobreza. Seja oprimir quem está necessitando, e aí vir o castigo de Deus, ou ela mesmo se empobrecer, porque vai passar a vida toda tentando chamar a atenção daqueles que são ricos. Todas essas formas são caminhos para a ruína. Diante disso, façamos então umas breves considerações. E a primeira delas é que o dinheiro não torna ninguém especial, certo? É o que está expresso lá no começo desse capítulo. Todos, pobres e ricos, são criaturas de Deus. E o que de fato é relevante espiritualmente falando é a sabedoria. Isso sim é o que vale. Porque um homem sem sabedoria, ainda que tenha um mundo de riquezas, não alcançará a salvação. Então nós temos que olhar para o que de fato
importa. E com certeza o que mais importa não é o dinheiro. O que mais importa é termos fé e buscarmos andar no caminho do conhecimento de Deus e da sua vontade. Segunda coisa, é importante saber que a tolice será retribuída. Todos os atos de incredulidade e aqueles que morrem nessa incredulidade, vivendo vidas tolas, vivendo vidas de pecado, terão a sua justa retribuição. Aqueles que castigam os pobres e necessitados, que pisam como se nunca o mal viesse contra eles, eles precisam saber que a retribuição ela virá mais cedo ou mais tarde, nesta vida ou no porvir. E por fim, nós devemos investir na verdadeira sabedoria. Nós temos que buscá-la, nós temos que estimá-la mais do que o ouro. Então não adianta trabalhar para enriquecer, mas se esforçar, buscar a sabedoria como quem está buscando ouro. Muitos homens perderam a cabeça e a própria vida, enfurnados em minas, buscando encontrar alguma pepita de ouro. E nós temos que imergir na palavra de Deus, buscar conhecimento, buscar sabedoria, sabendo que essa de fato é a riqueza que nós temos que tanto desejar. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nossa mente falha e terrena muitas vezes, nos faz valorizar coisas que são coisas que deveriam estar no segundo plano, como as riquezas, como a saúde, como a beleza. E nós queremos te pedir que, por favor, Pai, trabalhe em nosso coração, para que nossos olhos se voltem para o que é certo, para o que é justo, para o que é bom, para o que é agradável aos teus olhos. Fala ao nosso coração, transforma as nossas vidas, purifica-nos, ó Pai, e nos ensina a desejar a tua vontade. É o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Amém.